Povo de Deus, povo abençoado, tudo na paz, glória a Deus. Mais uma rica e maravilhosa oportunidade temos aqui nesse momento, queridos. Estamos aqui congratulando, abençoando, sendo abençoado, ou seja, juntos, em nome de Jesus. Mais um momento de aprendizado, queridos. Eu sou Marconi Aquino, você está no canal grande momento de aprendermos mais de Deus e da sua palavra, em nome de Jesus. Se você já faz parte do canal, Deus abençoe a todos poderosamente. Se você não faz parte, entre também conosco nesse grande exército, queridos, de evangelistas através das redes sociais, através do YouTube, e seja aí um propagador das boas novas, daquilo que edifica, daquilo que transforma vidas, tira aquele que está lá embaixo, o caído, e o levanta e o coloca lá em cima, lá no alto. Queridos, esse é o propósito do Evangelho, são as boas novas do nosso Deus. Quero compartilhar com vocês hoje um contexto maravilhoso. Vou intitular o vídeo como um alerta à igreja dos dias de hoje, parte 2, porque vamos falar hoje da igreja em Esmirna, falamos da igreja em Éfeso, hoje vamos falar aqui sobre a igreja em Esmirna, um grande alerta que o apóstolo João recebeu do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, através de uma revelação para trazer essas igrejas que passavam por grandes perseguições. Esmirna, só para ter um contexto, para que haja um maior entendimento, Esmirna era uma cidade portuária poderosa, era a terceira maior cidade daquela Ásia Menor naquele local, uns 60, 70 quilômetros aproximadamente de Éfeso, a distância, e também era uma cidade que os romanos dominavam com todo o poder, porque Domiciano, imperador naquele momento, tinha ali uma estátua sua, porque ele era adorado como Deus, ele queria ser adorado como Deus. Você imagina os cristãos adorando o Senhor Jesus Cristo e Domiciano querendo ser adorado como Deus. Aí você percebe a tamanha perseguição, as perseguições que esses cristãos sofreram naquele momento. E é por isso que João aqui, inspirada por Deus, trouxe essa carta, essa palavra para fortalecer aqueles cristãos, mais de 40, em um tom de 40, 50 mil cristãos foram mortos, assassinados nesse período aqui dessa igreja. Você viu o tanto que era terrível, apesar de ser uma cidade portuária, uma cidade próspera, com aproximadamente 100 mil pessoas, ou seja, uma cidade rica, abençoada, mas os crentes viviam em penúria, devido às perseguições. E o Senhor disse aqui que apesar deles serem pobres, mas eles eram ricos, ricos espiritualmente, ou seja, o poder vinha do alto para eles. Então, queridos, eu quero ler aqui, está aqui, e quando João escreve essa carta, queridos, é preciso entender e colocar isso aqui como algo para que fique, para que todos percebam. O João, quando escreveu essa carta, esse alerta, essa ajuda através do Espírito Santo, Deus ali o direcionando através de uma visão, João não estava na sua casa, no seu conforto, na sua casa, ou seja, na sua localidade, sua família, não. João também fazia parte desse sofrimento, porque ele estava ali, ele estava eles estavam no exílio na ilha de Patmos, ele era um prisioneiro de Domiciano, ou seja, dos romanos. Então, quando ele escreveu isso aqui, ele estava também dentro do sofrimento, ele participava desse sofrimento. E ele disse aqui, ó, o anjo da igreja em Esmirna escreve, estas coisas diz o primeiro e o último, que esteve morto e tornou a viver. Por que ele já começa falando a respeito de que Jesus esteve morto e tornou a viver? Porque muitos cristãos, que eles tinham morrido através das perseguições, estavam mortos e muitos estavam prometidos para a morte no futuro próximo. E João escreve aqui, esteve morto e tornou a viver, ou seja, os cristãos ressuscitariam também com Jesus no último dia. Que coisa maravilhosa, né, queridos? Conheço a tua tribulação, a tua pobreza, mas tu és rico, ele diz, ó, e a blasfêmia dos que a si mesmos se declaram judeus e não são, antes sinagoga de Satanás. Ou seja, os judeus aqui nesse período, queridos, se coadunavam ali havia uma corroboração deles com os romanos a perseguir os cristãos, para você ver que tristeza, queridos. Sendo antes sinagoga de Satanás, não temas as coisas que tens de sofrer, ou seja, viria muito sofrimento ainda, queridos. Eis que o diabo está para lançar em prisão alguns dentre vós, para ser disposto à prova, e tereis tribulação de 10 dias. Ou seja, quando fala 10 dias aqui, não são literais, é porque é um número redondo. Ou seja, aquele período ia ter início, ia ter meio e ia ter fim. Ou seja, não era para toda a vida. O Senhor Jesus Cristo estava dizendo ali que eles iam passar por uma tribulação, mas que eles tivessem fé, e que eles não temessem nem a morte, porque o Senhor Jesus Cristo os ressuscitaria. E diz aqui, no último dia, ser fiel até a morte. Olha só, ser fiel até a morte. Muitos já tinham morridos, e muitos ainda iam morrer devido à perseguição.
Domiciano era um imperador feroz ali, porque ele queria ser adorado como Deus, e jamais ele ia permitir alguém adorar outro Deus que não fosse a ele. Para você ver que tristeza isso aqui. Ser fiel até a morte, dar-te-ei a coroa da vida. Oh, glória a Deus. Quando fala de coroa da vida, porque naquela época na Grécia, queridos, o atleta, quando ele corria, quando ele fazia as provas, que ele chegava em primeiro lugar, ou seja, ele era o campeão, ele recebia uma coroa na sua cabeça. Então, tudo isso aqui é um entendimento para que os cristãos, e que ficou para um entendimento maior, ou seja, a coroa da vida não é aquela coroa perecível que o campeão levava ali, não. Essa coroa aqui é para toda a vida, é para toda a eternidade. Ou seja, muito melhor do que essa coroa. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Olha só. O vencedor de nenhum modo sofrerá dano na segunda morte. Ou seja, a morte espiritual, queridos, a morte eterna, aquela que condena, aquela que leva ao inferno. Ou seja, o Senhor Jesus Cristo estava dando um alerta ali. Olha, não temam, vençam as provações, vençam as tribulações, não temam nem que vocês sejam mortos pelo meu nome, mas não temam, porque vocês não sofrerão dano na segunda morte, ou seja, ser fiel até a morte, e dar-te a coroa da vida, ou seja, a vida eterna. Então, queridos, uma igreja passando por um período de muito sofrimento. Por que eu digo que isso aqui é um alerta à igreja de hoje? Porque eles já passaram por esse período, agora nós estamos passando e vamos passar. Então, que eu, que você, que todos nós, que a igreja dos dias de hoje possa ser fortalecida, não só numa palavra como essa, mas em toda palavra que sai da boca de Deus. Porque somente essa palavra, queridos, nos garante vida eterna. Não tem outro caminho, não tem outro Senhor, não tem senhora. É o Senhor e Salvador Jesus Cristo. Homem, como diz em Timóteo, né? Um intercessor, que intercede por nós, o nosso Senhor Jesus Cristo, homem. Que Deus abençoe a todos. Até uma rica e maravilhosa oportunidade próxima, se assim Deus permitir, porque estarei falando sobre a igreja em Pérgamo. Ou seja, será o Alerta à Igreja de hoje, parte 3, se assim Deus permitir. Queridos, compartilhe o vídeo, comente, faça a sua parte aí. Se inscreva no canal, nos dê esse apoio, para que o algoritmo do YouTube nos reconheça aqui e possa levar esse vídeo para mais pessoas. Em nome de Jesus. É preciso, queridos, é preciso evangelizarmos, é preciso estarmos falando da palavra de Deus, é preciso estar trazendo alertas como esses, como vários outros, vários irmãos, irmãs em todo o mundo, queridos, trazendo palavra de alerta. Não é porque naquele dia ninguém vai poder dizer, mas eu não ouvi nada, mas ninguém me avisou, mas ninguém falou da volta de Jesus, mas ninguém falou que as pessoas sofriam por amar a Jesus Cristo. Queridos, todos os dias tem mensagem, em todos os lugares. Então, que Deus te abençoe, que eu, que você, que todos nós possamos estar alertas e buscando sempre aprender mais de Deus e da sua palavra. Fiquem na paz, queridos.